Você consegue imaginar o que era ser tratado por um médico na Idade Média? Entre os séculos V e XV, a medicina era um verdadeiro jogo de azar, onde a linha entre fé, superstições e o que restava dos conhecimentos antigos era extremamente tênue. Durante esse período, o corpo humano era mais um mistério do que uma ciência, e os tratamentos raramente envolviam algo mais eficaz do que rezar ou se submeter a porções e cirurgias malucas. No vídeo de hoje, vamos viajar na cápsula do tempo até o universo medieval e descobrir como a medicina daquela época moldou o que temos de conhecimento hoje. Ficou curioso? Já se inscreve aí no nosso canal e se prepare-se para ver histórias do mundo que passou. A teoria dos humores. Na Idade Média, os médicos acreditavam que a saúde dependia de 4 fluidos misteriosos dentro do corpo humano. A base da medicina medieval era a teoria dos humores, criada por Hipócrates na Grécia Antiga e posteriormente aprimorada por Galeno, um dos médicos mais influentes do Império Romano. O segredo para uma vida saudável? Manter esses humores em perfeito equilíbrio. Mas como esses humores funcionavam? Cada um deles estava associado a elementos da natureza e até mesmo a temperamentos. Sangue, associado ao ar e à alegria. Excesso de sangue tornava a pessoa otimista demais. Fleuma, relacionado à água e à calma. Excesso de fleuma deixava a pessoa apática e letárgica. Bile amarela, ligada ao fogo e à raiva. Muito dessa bile fazia a pessoa impulsiva e irritadiça. Bile negra, conectada à terra e à melancolia. Um desequilíbrio resultava em depressão e tristeza. Para diagnosticar uma doença, os médicos analisavam os sinais do corpo, como a cor da pele, a urina e até mesmo os sonhos do paciente. A técnica mais popular era a sangria, que consistia em cortar o paciente para liberar o excesso de sangue. Em alguns casos, sanguessugas eram usadas para sugar o sangue lentamente. Dieta e ervas medicinais. Os médicos receitavam alimentos específicos e ervas para restaurar o equilíbrio dos humores. Alimentos frios, como pepino, eram indicados para acalmar um excesso de bile amarela, por exemplo. Apesar de parecer absurda hoje em dia, a teoria dos humores influenciou a medicina por mais de 1000 anos. Muitos conceitos, como a importância da dieta e o impacto das emoções na saúde, ainda ressoam nos dias atuais. Tratamentos bizarros da medicina medieval. Na Idade Média, adoecer era um verdadeiro pesadelo. Doenças mentais, lepra, infecções sexuais, cada uma era vista de maneira diferente, mas todas tinham algo em comum: tratamentos assustadores. Naquela época, entender a mente humana era um verdadeiro mistério. Muitos acreditavam que qualquer comportamento estranho era, na verdade, uma possessão demoníaca. A solução? Exorcismos. E acredite, eles não economizavam nas práticas. Desde rezas intermináveis até rituais aterrorizantes para expulsar os chamados espíritos malignos. E para os que tinham sorte, ainda havia dietas rigorosas e banhos frios para equilibrar os humores do corpo. Imagine enfrentar uma crise de ansiedade e ser obrigado a jejuar por dias? Doenças sexualmente transmissíveis na Idade Média, a sífilis era um dos maiores pesadelos da humanidade. Sem conhecimento científico, os médicos acreditavam que o melhor remédio era o mercúrio. Isso mesmo, esfregar mercúrio na pele ou inalá-lo como vapor era considerado uma cura milagrosa. O problema? Isso causava envenenamento grave e, em muitos casos, a morte lenta e dolorosa do paciente. Imagine enfrentar uma doença grave e ainda ser julgado pela sociedade. Na Idade Média, quem contraía a lepra era banido da sociedade e enviado para colônias afastadas, conhecidas como leprosários. Muitos viviam em condições precárias, isolados para sempre de suas famílias e amigos. E para garantir que ninguém se aproximasse, os leprosos eram obrigados a usar roupas distintas e carregar sinos para avisar sua presença de longe. Imagine viver assim, sendo evitado a qualquer custo. Sem tratamentos eficazes, a única esperança era o uso de ervas e óleos para aliviar os sintomas. Infelizmente, isso pouco ajudava a conter a progressão da doença. Cirurgias brutais. Imagine ter que passar por uma cirurgia sem anestesia, sem antibióticos e sem qualquer alívio para a dor. O que parecia impensável para muitos na Idade Média era a dura realidade. A medicina medieval não era apenas primitiva, mas extremamente dolorosa. Sem o conhecimento que temos hoje, as cirurgias eram práticas cruéis, e muitas vezes as alternativas eram até piores do que a própria doença. Uma das cirurgias mais comuns era a amputação. Mas ao invés de bisturis modernos e técnicas delicadas, os médicos usavam serrotes rudimentares para cortar os membros. E não se enganem,
isso não acontecia em ambientes confortáveis ou esterilizados. Para evitar infecções, o tratamento final era a cauterização, onde um ferro quente era pressionado contra o ferimento para selar os vasos sanguíneos. O resultado? Dor insuportável e um risco de morte enorme devido à infecção. Outro procedimento extremamente comum, mas igualmente aterrador, era a trepanção. Para aliviar a pressão cerebral ou tratar doenças mentais, médicos perfuravam o crânio dos pacientes. Isso era feito com ferramentas rudimentares e sem anestesia, o paciente estava completamente consciente enquanto o crânio era aberto. Surpreendentemente, muitos sobreviviam, mas a taxa de mortalidade era altíssima. Você já imaginou arrancar um dente sem qualquer tipo de anestesia? Na Idade Média, isso era uma realidade brutal. As extrações dentárias eram feitas com alicates ou até mesmo com as mãos. Não existiam medicamentos para amenizar a dor, e o paciente tinha que enfrentar tudo com coragem, ou com medo, já que o simples ato de arrancar um dente podia causar danos permanentes à saúde. As cirurgias medievais eram em muitos casos uma questão de vida ou morte. Além da dor excruciante e das ferramentas rudimentares, havia o risco constante de infecção, porque as condições de higiene eram praticamente inexistentes. Os médicos da época não tinham ideia de como prevenir infecções, e o conceito de esterilização era completamente desconhecido. Felizmente, com o passar do tempo, a ciência avançou e a cirurgia se tornou menos brutal e mais eficaz. A descoberta da anestesia, o desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais precisas e a compreensão de doenças e infecções mudaram a medicina para sempre. Mas a história dessas cirurgias brutais da Idade Média ainda é um marco importante no caminho para os avanços médicos que temos hoje. Os hospitais medievais. Você sabia que na Idade Média os hospitais não eram exatamente o que imaginamos? Não havia médicos com jalecos brancos, nem máquinas de última geração. Na verdade, os hospitais medievais eram lugares de abrigo e descanso, onde a cura vinha mais da fé do que de tratamentos. E se você precisasse de cuidados, o que realmente poderia esperar? Na Idade Média, os hospitais eram mais conhecidos por oferecer abrigo e comida do que por tratamentos médicos. Os doentes eram acolhidos em edifícios simples, muitas vezes fundados por ordens religiosas, que viam a caridade como uma missão divina. A comida servida era básica, geralmente um caldo simples ou pão, pois o objetivo principal era garantir que os pacientes tivessem o que comer, especialmente em tempos de escassez e fome. Em vez de procedimentos médicos complexos, o foco estava no conforto espiritual. Pacientes não encontravam tratamentos ou medicamentos eficazes, mas sim repouso e oração. A ideia era que a cura vinha da intervenção divina. Então, monges e freiras passavam o tempo ao lado dos doentes, oferecendo conforto espiritual, orações e até cânticos religiosos. Acredite ou não, muitos médicos medievais achavam que o sofrimento físico podia ser aliviado através da fé. Em alguns hospitais, existiam os leitos de paciência, onde os enfermos eram chamados de pacientes, já que o hospital não visava tratar doenças com técnicas curativas, mas simplesmente proporcionar conforto durante a doença ou até a morte. Outro fato é que a principal missão dos hospitais era ajudar os mais necessitados, especialmente os pobres e os peregrinos que viajavam longas distâncias. E ao contrário dos hospitais modernos, os hospitais medievais não tinham um grande foco na higiene. O conceito de limpeza para evitar infecções era praticamente inexistente, onde os próprios pleitos eram compartilhados e a transmissão de doenças era muito comum. Mas mesmo assim, os hospitais medievais tiveram um papel essencial no desenvolvimento das instituições de saúde. Foram eles que criaram uma rede de cuidado para os pobres e necessitados, uma base que, mais tarde, seria aprimorada nos hospitais modernos que temos hoje. E se para sobreviver na Idade Média precisasse de um hospital daquele tempo, o que você faria? Qual delas te deixou mais impressionado? O que você acha que melhorou depois de todo esse tempo? Deixe sua opinião nos comentários. E se você se fascinou com essas histórias incríveis, não perca a chance de conhecer mais sobre o mundo que passou. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para não perder outra viagem na nossa cápsula do tempo. Nos vemos em outro capítulo. Até a próxima.